É covarde todo ato de terrorismo, matar e ferir pessoas para aterrorizar uma população. Mas terrorismo contra uma maratona tem um grau extra de perversidade. A Maratona de Boston é muito mais que uma prova esportiva. Há 116 anos é a principal festa popular da cidade, marcando um feriado que só existe lá, o Dia dos Patriotas, para lembrar as batalhas que abriram a Guerra de Independência dos Estados Unidos. É a mais antiga maratona do mundo. Todos vão para as ruas saudar e incentivar os corredores. Numa cidade reconhecidamente dura e dividida, a maratona celebra a união. É uma festa da família que atrai e encanta as crianças. As duas bombas explodiram no intervalo de 15 segundos. 4 horas e 9 minutos depois do início da prova. A 180 metros uma da outra. Em calçadas apinhadas de gente. Quase na linha de chegada. Na arquibancada, em frente, estavam sentadas famílias das crianças chacinadas por um atirador em dezembro, no vizinho estado de Connecticut. A maratona foi dedicada a elas. Um longo silêncio de 26 minutos, um para cada vítima, no massacre da escola de Sandy Hook, antecedeu o início da prova. A primeira bomba derrubou um corredor de 78 anos. A foto de Bill Efrig no chão, cercado por policiais, virou uma das imagens símbolo da tragédia. Bill se levantou ajudado por policiais e terminou a prova. As explosões não atingiram quem estava na arquibancada lotada em frente, mas foram devastadoras para quem estava perto, nos dois trechos das calçadas. Mataram o menino Martin Richard, 8 anos, que foi abraçar o pai Bill quando ele completou a maratona e voltou para encontrar a mãe e a irmã no momento exato da explosão. A jovem Crystal Campbell, 29 anos, que tinha ido incentivar amigos, entre eles o brasileiro Breno Melo. E a chinesa Lingzi Lu, 23 anos, estudante de matemática em Boston. Mais de 180 pessoas ficaram feridas. Detalhe terrível, as bombas, rudimentares, montadas em panelas de pressão repletas de pólvora, estavam cheias de pregos e esferas de rolamento que amputaram as pernas das vítimas. Outra história traumática. Jeff Bauman, que vive num estado vizinho, não sabia do filho Jeff, de 27 anos, até ver na internet a foto do rapaz sendo socorrido sem as duas pernas. Ele era um anjo. Assim, um homem que trabalhava na escola de segundo grau, onde estudou o jovem Johar Tsarnaev, descreveu um dos suspeitos de executar o atentado de Boston. Fotos de Johar, ainda garoto, divulgadas no início de uma das maiores caçadas policiais já vistas aqui nos Estados Unidos, mostravam um rosto de fato angelical. Uma imagem difícil de conciliar com a devastação causada pelas bombas. Quem vê cara não dá para fazer interpretação do que passa dentro ali na mente humana, o que está acontecendo dentro daquela pessoa, o que ela está preparando, onde ela quer chegar. E aí, mais uma vez, a tranquilidade que uma ação ideológica dá pode deixar a pessoa com essa aparência, porque ela tem certeza absoluta de que ela está fazendo algo bom, que aquilo vai ter uma mudança, que vai ser uma vingança positiva. E sempre com a ideia de que não será pego, que não será punido, que vai sair dali incólume. Johar, 19 anos, e o irmão mais velho, Tamerlan, 26, parecem ser amadores, sem ligação direta com alguma rede terrorista, mas simpatizantes, que seguem a cartilha letal das organizações radicais. Os dois nasceram no Quirguistão, uma das repúblicas da antiga União Soviética. Viveram no Daguestão, no sul da Rússia, e emigraram para os Estados Unidos com a família como refugiados em 2002. São da etnia chechena. Os dois se integraram à sociedade americana. Tamerlan, o mais velho, era um boxeador conhecido, que aspirava representar os Estados Unidos numa Olimpíada. Violento, chegou a ser preso por bater na mulher. Johar, o mais novo, se destacou na luta livre.
Eric Mercado estudou com Djohar Tsarnaev no ensino médio. Disse que está chocado e nunca imaginou que o jovem fosse capaz de cometer um atentado. Conta que ele sempre foi tranquilo e educado, bom aluno, tinha bolsa de estudos e era capitão da equipe de luta. Trabalhava como salva-vidas na Universidade de Harvard. Era um jovem como outro qualquer, diz o amigo. Luiz Vasques foi treinador de futebol de Tamerlã por 2 anos. Diz que o jovem morto era mais sério que o irmão mais jovem, mas era gentil e adorava esportes. Era muito amigável. Era um conhecido que a gente sempre conversava quando ele passava por perto, falava oi, tudo bem, e já veio na minha casa, já convivia aqui na nossa comunidade, sempre estava passando pelas ruas. Patrick chegou a estudar com Tamerlã e com a irmã dele que aparece nessa foto. É uma das coisas que você nunca imaginaria, que uma pessoa que você conhece, que passa pela sua rua todo dia, que mora 3 quadras da sua casa, que conviveu com você desde muito pequeno, poder estar envolvido numa história dessa, deixa qualquer um preocupado e realmente mostra pra gente que ninguém está salvo em nenhum lugar, né? As questões ideológicas, elas são muito perigosas, são gravíssimas, e quando você pega essa pessoa que tem uma tendência interna a poder aceitar ou ser comandado por outros grupos ou outras pessoas, isso pode levar a situações como essa, o que é grave, é muito grave. Em 2010, a pedido de um governo estrangeiro, ao que tudo indica a Rússia, o FBI investigou suspeitas de que Tamerlã estaria ligado a grupos terroristas chechenos, mas o jovem foi inocentado. Em 2012, Tamerlã passou 6 meses na Rússia, no Daguestão, vizinho à Chechênia. As autoridades americanas agora investigam se foi aí que ele recebeu treinamento em armas e explosivos. A conexão do hotel no México, onde Vanessa Neumann está, não era boa. Ela nos disse que a investigação encontrou, na conta de Tamerlã Tsarnaev no YouTube, um vídeo de recrutamento de organizações islâmicas da Ásia Central. In the video, The Black Banners of Khorasan, it talks about an army rising from Central Asia. Now, Central Asia includes Kyrgyzstan, where the boys were from, although they're of Chechen descent. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. O vídeo mostra o treinamento de guerrilheiros armados de metralhadoras. Esse vídeo e outros semelhantes, lembra Vanessa, têm sido usados para inspirar células de pessoas espalhadas pelo mundo, originárias dos países da Ásia Central, para que participem da Guerra Santa contra Estados Unidos, Israel e Rússia. A orientação dada aos simpatizantes é para que executem ações locais, nos países onde vivem. Por isso, os irmãos Tsarnaev, segundo Vanessa, atacaram a maratona de Boston. Não que tivessem algo específico contra a maratona, mas por ser uma ação local que teria a maior repercussão possível. No way! Numa tremenda ironia, Djohar se tornou cidadão americano no ano passado, exatamente no dia 11 de setembro. O terrorismo é uma situação ideológica. Ele tem a ideologia do que ele está fazendo, o que é correto. Que vidas precisam ser ceifadas para que eles possam chegar àquilo que eles acreditam que é o melhor para o ser humano. E quando você tem esses grupos que tem toda uma construção ideológica e pega pessoas que são facilmente lideráveis e pegam pessoas que têm qualquer situação já de fragilidade emocional, é muito mais fácil você levar essas pessoas adiante e comandar essas pessoas. O pai deles, na Rússia, e uma tia, radicada no Canadá, insistiram que os dois são inocentes e teriam sido vítimas de uma armação. Mas um tio, nos Estados Unidos, disse que os irmãos Tsarnaev cobriram de vergonha todo o povo checheno. Ask forgiveness from these people. We're not requiring forgiveness in this family. He put a shame on the our family, Tsarnaev's family. He put a shame on the entire Chechen ethnicity.
Eles não têm limitações na ousadia das suas ações. Os maiores atos de terrorismo, os mais ousados na história, foram atos cometidos por lobos solitários. As bombas em Boston ressuscitaram o medo. Quando entrevistei a especialista Vanessa Neumann na terça-feira, ela me disse: isso cheira a um lobo solitário. Essa é a expressão usada para descrever terroristas que agem sozinhos, sem ligação com uma organização. Apparently there was no chatter. There are a couple of things pointing to that. They haven't picked up on any chatter of the networks that they usually watch, something like the NSA would be watching. And the fact that the bombs were actually quite primitive. They're basic, the pressure cookers and the nails. It's something you could almost really sort of basically get off the internet. It could be done, and it could be done by a sympathizer. The fact that a group has not taken credit. Often groups don't take credit, so that in and of itself doesn't mean it's not a large group. But the amateurness of it points more to a lone wolf. Ela lembra um caso similar do americano Eric Rudolph, que detonou uma bomba rudimentar na Olimpíada de Atlanta em 96, matando uma pessoa e ferindo 111. Eric também detonou 3 bombas em clínicas de aborto. Só depois que ele foi preso, em 2005, confessou o atentado de Atlanta, que ficou sem explicação por quase 10 anos. Vanessa tem ótimas fontes na comunidade de informações americanas. E os serviços de inteligência, como a CIA, sempre detectam sinais de que há algo sendo tramado pelo movimento mais intenso na internet antes de grandes ataques terroristas. No caso da maratona, houve um silêncio absoluto. Até o Talibã e a Al-Qaeda foram apanhados de surpresa. Indício que sugere o tal lobo solitário. Sem dúvida, os lobos solitários, eles são indivíduos que eles não estão atrelados a estruturas organizacionais, ou seja, eles não têm limitações do tipo de pressão do grupo, um grupo que eles podem fazer parte, que é um grupo da organização. Eles não têm essas limitações. Eles não têm limitações na ousadia das suas ações. Os maiores atos de terrorismo, os mais ousados na história, foram atos cometidos por lobos solitários, porque os lobos solitários, eles vão por conta própria. Eles não precisam de ordens, não precisam de dinheiro, eles não precisam de nada. Eles apenas vão lá e executam a sua missão da forma que bem entendem. A única ligação que eles têm é normalmente com o quê? Com a ideologia, com a causa que eles adotaram, abraçaram, mas termina aí. Tamerlan, o irmão mais velho, seria o lobo, que só não agiu sozinho porque arrastou o irmão adolescente. 2 amadores, como mostram as bombas rudimentares, a facilidade com que foram identificados e a fuga desastrada. Um perfil preocupante, porque amadores isolados são raramente flagrados antes que partam para a ação. Encontrar gente assim, sem antecedentes, sem ligação com qualquer grupo de fora, é como achar agulha em palheiro. Se antes o terrorismo ele tinha talvez possivelmente um endereço, é no Afeganistão, é no Iraque, agora de forma nenhuma nós sabemos de onde ele está vindo. A comunicação possibilita, né, a internet, a globalização possibilitam que indivíduos tenham acesso a informações e recursos que antes não estavam disponíveis para todo mundo. Então você transforma ideias ou potenciais extremistas em ações devastadoras. A sociedade se torna os primeiros defensores nesse caso. Os indivíduos, a população em si tem que estar atenta, sempre de olho, sempre prestando atenção no que está acontecendo. Essa é a melhor forma de defesa quando nós estamos falando dessa ameaça invisível. Contando com a ajuda da população, empenhada em punir os criminosos, a investigação das bombas na Maratona de Boston teve sucesso em tempo recorde. Embora nas cidades dos Estados Unidos, a resistência, a intromissão do governo na vida dos cidadãos resulte num número de câmeras de vídeo nas ruas muito menor do que existe na Europa ou até no Brasil, a polícia teve a ajuda preciosa de vídeos gravados pelas câmeras de segurança no local e pelas pessoas que assistiam à maratona. There's a couple things that came together in this case that, allowed for the quick investigation, as you point out. One was the event itself.
Obviously, the finish line of the Boston Marathon is an area that's covered by all sorts of media, professional media, as well as all the spectators. So the location itself was being covered by cameras that were there from news stations, by individuals filming on their iPhones, their cell phones, their cameras, their digital cameras, their video recorders, so that the media presence was tremendous. So when the incident took place and the FBI was looking at the wealth of media, they had a lot to work with. As autoridades têm que estar prontas para responder de forma eficiente. A investigação desse atentado foi particularmente muito rápida. A gente viu a capacidade que o FBI ou as autoridades americanas tiveram em coletar dados. Eles foram capazes de pegar imagens de uma série de pessoas com seus telefones, com as suas câmeras, juntar tudo isso, colocar num programa avançado de reconhecimento de face, olhar para detalhes e rapidamente, em poucos dias, acharam quem eram esses suspeitos, chegaram neles e está aí o resultado. Esse software compara as faces vistas nos vídeos com as de 10 milhões de criminosos e suspeitos de terrorismo e outros delitos que estão nos bancos de dados da polícia. Mas neste caso não adiantou. Os dois responsáveis não estavam nessa lista. One of the things that the FBI is going to do, or is in the process of doing at this point, is working backwards from the event, working backwards from what they know about the brothers at this point, to understanding what connections they may or may not have to groups overseas, to foreign terrorist organizations, to designated foreign terrorist organizations, as they try to build out a fuller picture of the two brothers, of their motivations, how they received the training or whatever training that they received in order to build these pressure cooker bombs. Now, the fact, let's presume that there is no real chatter with regard to the brothers or with regard to the attack that took place, that fact, if it's in fact true, would be one of the things that might lead the FBI to conclude perhaps that they don't have ties to foreign terrorist organizations or to known foreign terrorist organizations that they're aware of or that they have information on. So it would be one piece of the puzzle as they try to build out that larger story. Tamerlan morreu no hospital para onde a polícia o levou. E Johar, por um dia, se tornou o inimigo número 1, o homem mais procurado da América. Perdendo muito sangue, ferido no pescoço e na barriga, Johar foi levado para um hospital em estado crítico. A decisão de contar com a ajuda da população dera certo. Uma lição para o futuro do combate ao terrorismo. Todos são responsáveis por manter a lei e a ordem. Era meia-noite em Boston quando a população, trancada em casa o dia todo, saiu às ruas para comemorar o fim do pesadelo. O que torna o drama dos atentados da maratona de Boston tão universais são histórias como a da família Richard. Na manhã daquela segunda-feira, eles saíram de casa para ver o pai correr a maratona. O que aconteceu às 2:50 daquela tarde fez com que esse sonho se tornasse impossível. O menino Martin, de 8 anos, morreu, a irmãzinha dele, de apenas 6 anos, perdeu uma perna e a mãe sofreu traumatismo craniano. Não há explicação no mundo que os culpados por esse atentado possam dar sobre as motivações deles que façam com que essa família volte a ter paz algum dia. Esse tipo de cobertura não é fácil para nenhum jornalista, mas a gente gosta de pensar que se levar as informações para o público possa contribuir para que dramas como esses nunca mais se repitam, já vai ter valido muito a pena.